tenho 3 notícias para dar para vocês. A primeira é que eu não consegui preparar o esboço para essa manhã, e as minhas anotações, elas têm 3 páginas, então, se você tem alguém esperando vocês para almoçar, por favor, avisem que vai atrasar. A segunda notícia é que hoje é domingo de Páscoa, e eu não sei se vocês são assim como eu amo chocolate, né? Seja ele de qualquer jeito, branco, preto, com nozes, independente do que for, eu gosto muito de chocolate. E a terceira notícia é que Jesus está vivo e Ele está aqui, amém? E como foi dito pelo pastor, a nossa Páscoa é Jesus, não é chocolate, nossa Páscoa não é coelho, a nossa Páscoa se chama a ressurreição de Jesus Cristo, é Jesus vivo em mim e em vocês, amém? Como o pastor já deu um spoiler do que eu ia ministrar aqui nessa manhã, mas amém, né? Eu acho que eu fiquei até mais tranquila sobre isso, que eu falo menos. A primeira Páscoa instituída por Deus, ela foi lá no Antigo Testamento, quando Deus ia libertar os israelitas das mãos dos egípcios, que eles estavam escravos nas mãos de Faraó por mais de 400 anos. E ele falou: eu vou libertar o meu povo e vocês vão celebrar uma festa em meu nome. E para isso eles precisariam oferecer um cordeiro sem mancha, sem mácula, e o sangue desse cordeiro, ele deveria ser passado nos umbrais das portas. Essa era a marca para diferenciar um egípcio de um israelita. Quando o espírito de um anjo da morte passasse, essa casa que estivesse com esta marca, ele pularia. Esse é o sentido, esse é o significado da palavra Páscoa, como foi dito aqui pelo pastor Gabriel, em hebraico, que quer dizer pesar, ou passagem, pular, passar por cima. Esse é o significado. E por que a Páscoa, desde o Antigo Testamento, ela já apontava para Jesus Cristo? Porque quem foi esse cordeiro? Quem foi o cordeiro que se sacrificou? Não tinha pecado, não tinha manchas, e ele se sacrificou por mim e por você, Jesus Cristo. Então a Páscoa que está falando no Antigo Testamento, lá em Êxodo, é uma preparação para a vinda do Messias, que iria se sacrificar por mim e por você, amém? Você pode pegar um pouquinho de água, Webster? Voltando para a primeira Páscoa, Deus, ele tinha uma promessa para o povo dele, amém? Nós vamos ler em Êxodo, capítulo 6, versículo de 6 a 8. Diz assim: portanto, diga aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito, estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que vai livrar da escravidão do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Então, irmãos, diante de uma promessa do Senhor, não apenas no Antigo Testamento, mas hoje para nós, quando Deus nos promete algo, quando Ele fala que vai fazer algo na nossa vida, vocês acham que o inferno, o diabo, ele vai ficar de braços cruzados? Não. Diante, todas as vezes que o Senhor nos promete algo, o inferno, ele se levanta com força para nos atacar, porque ele sabe que ele não pode ir contra Deus, mas ele investe com força nas nossas vidas, nos nossos pensamentos. E no Antigo Testamento não foi diferente. Quando Deus deu 5 promessas para o povo dele, Faraó se levantou e fez 4 propostas para Moisés. E esse é o título da nossa ministração. O diabo tem propostas, mas Deus tem promessas. Amém? Eu queria muito falar apenas das promessas de Deus, porque é a parte boa, é a parte que eu quero, acredito que seja a parte que vocês querem, mas eu não posso deixar de alertar vocês, como Deus também me alerta,
sobre isso, porque senão a gente vai ficar, sabe, extasiado com as coisas que Deus tem, e se a gente não abrir os olhos, o diabo vai roubar isso da gente. Por isso a gente precisa ficar esperto com a astúcia de Satanás. E aí eu quero falar para vocês sobre essas 4 propostas que o diabo, que Faraó fez para Moisés. Faraó na Bíblia, ele representa o próprio Satanás. E o Egito representa o mundo, representa a sociedade, tá bom? Qual foi a primeira proposta que o Faraó fez para Moisés? Está em Êxodo capítulo 8, versículo 25 e 26. Ele falou assim: não vá, fique aqui. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, porém façam isto aqui mesmo, no Egito. 26. Moisés respondeu: isso não daria certo, pois os animais que oferecemos em sacrifícios ao Senhor nosso Deus são sagrados para os egípcios. Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão a pedradas. O que isso quer dizer? Deus deu uma ordem para Moisés, falou: eu vou tirar vocês daqui, vocês vão me adorar em outro lugar. Aí Moisés foi para a presença do Faraó, e Faraó falou: não vai. Levanta um altar de adoração ao seu Deus aqui mesmo no Egito, vocês não precisam sair. Qual foi a promessa de Deus? Tirar o povo do Egito. Não foi: eu vou fazer do Egito um lugar de adoração. Não foi: eu quero que vocês me adorem aqui no Egito. E Moisés entendia qual era a promessa de Deus, e por isso ele rejeitou a proposta de Satanás. Segunda proposta do Faraó para Moisés, está em Êxodo capítulo 28. Quem concorda que o diabo é sedutor? Diz assim: Moisés respondeu, o Senhor disse a Moisés, é Êxodo 8, 28. Então o rei disse: se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto, oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus. Orem também por mim. Olha esse final. Como Faraó era astuto, assim como Satanás. Orem por mim. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Nos dias de hoje, o diabo sopra assim nos ouvidos de alguns filhos do Senhor. Vai para a igreja, levanta as mãos em adoração a Ele. Todo domingo, vai para o culto de manhã, depois você faz seu almocinho. Adore ao Senhor. Mas quando você passar por aquela porta ali, você não precisa ser muito crente. Quando você estiver no meio dos seus amigos, você não precisa replicar o que você aprendeu no culto. É só lá. É isso que Faraó está falando. É isso que Faraó está propondo para Moisés. Vai, mas não vai muito longe. Aprende, mas não pratica. Parece bobo, mas tem muito filho do Senhor caindo nessa proposta do diabo. Terceira proposta. Faraó falou para ele assim: vá, mas não leve todo mundo. Moisés foi mais uma vez à presença do Faraó, pedir para que ele autorizasse a saída deles do Egito. E o Faraó falou: tá bom, mas você, estou parafraseando, tá? Tá bom, mas você pediu para que vocês fossem. Então vocês vão, deixem as mulheres e as crianças aqui, né? Para hoje, qual é essa proposta? O que o diabo sopra nos ouvidos dos jovens? E de muitos adultos também. Deixa que outra pessoa ora por você. Deixa que seu pai, sua mãe ora. Vai lá e pede oração para o pastor e para a pastora. Vai viver sua vida. Quando você tiver mais velho, aí você serve ao Senhor. Só que Satanás esquece de falar uma coisa: esse depois pode ser tarde demais. Esse depois, ele pode não chegar. A hora é agora, não é depois. Quarta e última proposta. Faraó falou: vá, mas deixe o seu rebanho. De novo Moisés foi para lá e ele falou assim: tá bom, podem ir, pode levar o seu povo,
Mas deixa o rebanho aqui, para que você vai levar o seu rebanho? E o que foi que Moisés falou? Nenhuma unha do povo de Deus ficará nesse lugar. Sabe por quê, irmãos? Tudo ali era de Deus, tudo pertencia ao Senhor. E se tudo é do Senhor, tudo tem que estar a serviço dele. E Moisés, ele não sabia o que o Senhor ia pedir em sacrifício. Não tinha como ele deixar os rebanhos dele ali, não tinha como ele deixar os animais ali. Qual era a proposta do faraó? Chegar no momento e não ter o que oferecer, ou ter algo em que prendesse os israelitas naquele lugar, independente do que fosse, mas ele queria algo que pertencesse ao povo de Deus. Aplicando nos dias de hoje, o que isso acontece? Tem filho do Senhor que ama o Senhor, que serve ao Senhor, que adora o Senhor, mas que os seus bens estão no Egito. A Bíblia fala que onde estiver o seu tesouro, ali estará o quê? Se eu invisto a minha renda, se eu invisto os meus bens em coisas lá fora, o meu coração não vai estar aqui. O meu coração não vai estar no Senhor. A pastora falou sobre desprendimento. Se eu entrego tudo que eu ganho com coisas supérfluas lá fora, mas quando chega na presença do Senhor, eu tenho dó, eu penso, eu reflito, não, já tem muita gente que dá, irmãos, o meu coração está lá. Não está aqui, não adianta a gente se enganar. Se eu invisto lá fora, independente, eu não estou falando só de finanças, eu estou falando do meu tempo, eu estou falando dos meus pensamentos, eu estou falando da minha vida, eu estou falando da minha adoração. Se eu invisto lá, é lá que o meu coração está, ele não está no Senhor. E Deus, ele não divide espaço com ninguém, ele não divide espaço com nada. Então, ou você é do Senhor, ou você é do diabo. Amém? Agora voltamos para a parte boa, que todo mundo quer. Ou será que sou só eu? As promessas do Senhor. Repita comigo, quais foram as promessas do Senhor? Repita comigo. Tirar o povo de debaixo das cargas do Egito. Libertar o povo da escravidão. Resgatar o povo. Tomar o povo para ser dele. E ser o Deus deles. Vamos ler Isaías capítulo 10, versículo 27. Diz assim: naquele dia eu livrarei vocês da escravidão e tirarei a pesada carga que os assírios puseram nas suas costas. Os inimigos vêm da direção de Rimom. Em outra versão fala que ele vai tirar o jugo do pescoço dos judeus, né? E só assim, explicando um pouquinho mais, o povo os assírios, eles estavam se vangloriando, porque eles tinham ganho muitas guerras, né? Tinham destruído muitos reinos. E embora Deus não fosse a favor, Deus usou os assírios para alertar o povo dele, porque eles precisavam voltar os olhos para o Senhor, eles precisavam ser dependentes totalmente do Senhor. Então aqui Deus está falando, isso é necessário que por um tempo vocês estejam escravos das mãos dos assírios, é necessário que vocês estejam com esse jugo, mas vai chegar o tempo que isso vai ter um fim. Vai chegar um tempo que esse jugo ele vai ser despedaçado. O que é um jugo, irmãos? É uma peça que ela é grudada no pescoço de um boi e de outro boi, né? E eles fazem o quê? O que o seu dono quer. O boi, ele não tem livre-arbítrio, ele não pensa, ele não vai para a direção que ele quer. O jugo, quando um animal está com o jugo, grudado com outro animal, ele é um escravo. Ele tem um senhor que conduz ele para o lado que ele deve seguir. E Deus está falando, eu vou despedaçar esse jugo. No final, aqui está aqui, ó. No final ele fala, como que esse jugo é despedaçado? Através da unção, através da gordura, através do óleo, através de Jesus Cristo. O jugo que estava sobre nós, o jugo do pecado, o jugo da acusação,
que um dia esteve sobre nós, foi despedaçado, através da unção de Jesus Cristo, que está em mim, que está em vocês, amém? Eu declaro em nome de Jesus, que não só você, mas que eu estou livre do jugo da doença, eu estou livre do jugo do vício, da maldição, da miséria, pelo poder de Deus, que opera em mim e em você, em nome de Jesus. Segunda promessa de Deus para o povo de Israel, foi libertar o povo da escravidão. João capítulo 8:36, fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Os judeus, eles esperavam um Messias que trouxesse liberdade política, que trouxesse uma liberdade física para Israel. E aqui Jesus fala que ele veio para libertar o homem, mas não é fisicamente. É libertar o homem da escravidão do pecado. O que o homem precisa fazer? Precisa entregar a cesta básica? Precisa vir para o culto todo domingo? Precisa orar muito? O que o homem precisa fazer é colocar o Senhor, Jesus, como o Senhor da sua vida e das suas vontades. Também foi dito aqui no culto de manhã. O Senhor, ele precisa ser Senhor de tudo que é meu. Moisés não permitiu que deixasse nada no Egito. Da mesma forma, nós não devemos permitir nada. Tudo que nós temos, todas as áreas da nossa vida, elas precisam ser consagradas ao Senhor, elas precisam pertencer ao Senhor. Amém? Terceira promessa de Deus para o povo de Israel foi resgatá-los. Repita comigo: o Senhor já pagou o meu resgate. Na cruz, quando Jesus morreu, o que Jesus gritou? Está consumado. No grego, essa palavra significa tetelestai. É uma palavra de vitória e ela tem 3 significados. Primeiro, missão cumprida. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo. Amém. Não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, quando ele veio, ele tinha uma missão: morrer para que você e eu herdássemos a salvação. Por isso ele gritou: missão cumprida. Ele cumpriu a missão para a qual ele veio na terra fazer, nos dar a garantia da salvação. Eu não sei como isso soa para você, mas isso traz muita alegria para mim. Muitas pessoas, quando elas falam sobre a morte de Jesus, e elas são levadas àquele filme, né? E foi muito sofrimento, mas eu penso assim, de verdade, o que adianta a gente lembrar da morte do Senhor, isso não trazer mudança para a nossa vida? Aí numa sexta-feira a gente sofre muito, algumas pessoas, ai, coitado, Jesus sofreu tanto. Irmãos, ele veio cumprir uma missão, isso me traz alegria. E outra, se eu tenho a consciência de que ele veio morrer por mim, eu mudo a minha vida, eu mudo o meu jeito de pensar, eu mudo o meu jeito de viver, eu mudo o meu jeito de tratar os outros, porque senão aquela compaixão que eu senti de Jesus é vã, é morta. A compaixão que nós temos que ter da dor de Jesus é uma mudança de mente, é uma mudança de comportamento. Se ele sofreu por mim, se ele morreu por mim, eu vou dar a minha vida por ele. O que eu faço, eu vou fazer em nome dele. Missão cumprida. Ele cumpriu o papel dele. O segundo significado da palavra tetelestai é resgate definitivo. Quando um devedor quitava a sua dívida ou pagava os seus impostos, existia uma promissória e eles carimbavam com essa palavra, tetelestai. Eu vi na internet que eles encontraram até alguns manuscritos, mas alguns papéis com esse carimbo, de promissórios, de pessoas que estavam devendo e tinha esse carimbo. Quer dizer, eu paguei o seu resgate. A sua dívida está paga. Quem foi que pagou o nosso resgate? Jesus Cristo. Eu me lembro do primeira experiência com Deus, que o pastor Henrique, ele estava ministrando,
E ele falou assim, eu gosto do jeito que ele fala, porque ele enreda muito bem, né? Ele enfatiza muito bem. E ele falou assim, imagina o diabo ter uma promissória com todos os seus pecados. Paula fez isso, e não são poucos, são muitos. A Paula fez isso, a Paula fez aquilo outro, e todo dia ele está apontando o dedo para mim. Todo dia ele está apontando o dedo para você por causa dos seus erros. Isso aconteceu. Mas quando Jesus foi para a cruz, ele pegou essa promissória e ele fez assim, ó, na cara do diabo. Ele rasgou, ele pagou, ele carimbou. Está pago, a dívida da Paula está paga. Ela não te deve mais nada. Por mais que ele tente apontar o dedo para mim, eu tenho consciência. Jesus já pagou meu resgate. Eu não devo nada, não tem nada meu nas mãos do diabo. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 14? Só para não ficar só nas minhas palavras. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia! Não tem nada que te acuse. O que você foi, você não é mais. O que você fez, ele não dá o direito do diabo jogar na sua cara, porque Jesus já pagou o seu resgate. E aí eu quero falar da quarta promessa de Deus para o povo de Israel. Eu quero ler 1 João capítulo 3, versículo 1, por favor. Eu já estou terminando. Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Falando sobre esse amor de Deus, do Senhor por nós, eu não sei como isso soa para você, mas para mim ele me constrange. Porque é um amor tão grande, é chamado de amor ágape, que não tem igual. Nós, seres humanos, a gente impõe limites para amar. A gente não ama qualquer pessoa. A gente ama quem é legal, a gente ama quem nos oferece alguma coisa, a gente ama pessoas que a gente se identifica. Mas o amor do Senhor, ele me constrange, porque Ele ama todos e Ele ama até o fim. Ele não faz acepção de pessoas. Eu não merecia ser amada, mas mesmo assim Ele me amou. Ele não morreu por meia dúzia de pessoas, ou Ele não morreu pelos santos, pelos que não tinham pecados. A Bíblia fala que Ele morreu e virá por todos nós, sem escolha, sem acepção de pessoas, porque Ele ama a todos. Eu quero ler mais um texto, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem, capítulo 13, por favor. Minha dicção não é muito boa, né? João capítulo 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, ele não amou apenas os 12. E mais, olha que interessante, no dia em que Jesus foi traído, o que ele fez? Ele foi tirar satisfação? Ele foi procurar quem tinha entregado o nome dele? A Bíblia fala que no dia em que ele foi traído, Jesus amou. Quem de nós tem essa capacidade? Eu não sei se vocês têm, mas eu não tenho. Então, quando eu olho para esse amor, que no dia em que ele foi traído, ele amou até o fim, eu fico constrangida. E esse constrangimento, ele precisa gerar mudança na gente, e uma mudança de mente, porque qual é o amor mais parecido com o amor ágape? O amor de uma mãe para um filho.
Ou seja, aqui a promessa: eu vos tomarei por meu povo. Nós somos filhos do Senhor. Ele nos ama tanto, ao ponto de nos chamar de filhos. E a quinta e última promessa, Deus fala assim: eu serei o vosso Deus e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Isso quer dizer que Deus tem uma promessa para mim e para você. E Ele não volta atrás. Ele não muda a palavra dEle, não cai por terra e ela não volta vazia. Deus está falando nessa manhã, e eu ouvi isso do pastor Gabriel domingo passado. Eu já te livrei uma vez, eu posso te livrar outra. Eu já te salvei uma vez, eu posso te salvar outra vez. Eu já te curei uma vez, eu posso e vou te curar outra vez. Por quê? Porque nós somos bonzinhos? Não, porque Ele tem uma promessa para mim e para você. Filipenses 1,6 fala que aquele que começou a boa obra em mim e em você, Ele é fiel e Ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. O Senhor, Ele vai nos conduzir até a gente concluir tudo que a gente veio fazer aqui na terra. Nenhuma obra do Senhor fica inacabada. Mas vai chegar um momento, irmãos, em que Ele vai chegar para você e Ele vai falar: filho, filha, você fez tudo o que você podia fazer aqui. Agora volta para mim. Por quê? Porque nós cumprimos o nosso papel, nós cumprimos a nossa missão aqui na terra. E o que a gente precisa falar? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? As nossas raízes, elas não estão aqui. As nossas raízes, elas estão na eternidade. Por que Jesus veio? Por que Jesus morreu? Por que Jesus ressuscitou? Para que a gente tivesse uma vida plena aqui, para que a gente tivesse raízes aqui, como fôssemos viver aqui para sempre? Não! Jesus fez tudo isso para que nós fôssemos morar na eternidade, para que nós fôssemos um dia voltar para o Pai de onde nós viemos. Por isso as nossas raízes não podem estar aqui. O último texto que eu quero ler com vocês, se o Ministério de Louvor quiser subir, é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro aqui, ele está comparando a nossa vida cristã a uma vida de peregrinação. Nós não vamos ficar aqui para sempre. O para sempre é lá em cima, é lá com o Senhor Jesus. Aqui nós estamos de passagem. Como a palavra Páscoa significa passagem, é uma passagem desta vida para a eternidade. Irmãos, independente do que você passa, independente do que você pensa, o seu lugar não é aqui. O cristão não precisa, não pode ter medo da morte. E o cristão, ele não pode duvidar da ressurreição do Senhor, porque senão a fé dele é vã, não tem fundamento. Se você é um cristão que está aqui e duvida da ressurreição do Senhor, e duvida que você vai morar na eternidade com Ele, de verdade, irmãos, dobra o seu joelho, ora, pede perdão, pede para o Senhor mudar. Porque esse é o fundamento da nossa fé cristã, ir morar no céu. A minha filha, ela comentou comigo que ela estava na escola e ela falou algo de Jesus, e um amiguinho dela falou assim: mas como você acredita numa pessoa que você nem sabe se existe, você nem sabe que está vivo? E quando ela me contou isso, irmãos, o Senhor, Ele me levou
a orar por esse jovem, por essa pessoa. São só jovens, tem adultos duvidando da ressurreição, tem adultos duvidando do poder do Senhor. O que a ressurreição do Senhor faz em nós? Ela precisa gerar vida. A morte de Jesus naquela cruz não pode ter sido em vão. Precisa trazer vida para dentro de nós. Por quê? Porque tem uma promessa para nós. Tem uma promessa para mim e para você. Qual é essa promessa? De uma vida abundante? Também. Qual é essa promessa? De viver o melhor aqui na terra? Também. Mas é principalmente morar no céu. É principalmente ficar ao lado do Senhor. É principalmente voltar para o lugar de onde você veio. Isso precisa trazer muita alegria para dentro de nós, irmãos. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar da ressurreição de Jesus, se eu não tenho alegria em morar com Ele, se eu não tenho vontade de mudar de vida aqui, para que lá eu seja outra pessoa. Aqui é um aperfeiçoamento, para que a gente seja melhor aqui, para ir morar com Ele na eternidade. E tem filho do Senhor falando da boca para fora da morte do Senhor, falando da ressurreição do Senhor, mas no fundo não crê. Por que não crê? Porque não muda. Por que não crê? Porque os anos passam, os meses passam e a pessoa não muda de vida. E a pessoa não sacrifica em nome do Senhor Jesus, e a pessoa deixa os bens no Egito. O Senhor, quando Ele liberta por completo. Não é para deixar nada no Egito. Ele não quer que você fique aqui e algo seu fique no inferno. Você não pode adorar a dois senhores. Sabe, igreja, eu acho não. Está chegando o fim dos dias, o fim dos tempos aqui. A gente precisa mudar. A gente precisa amar o Senhor não só de palavras. A gente precisa mudar de vida. Acabou o tempo da gente fingir que é crente. O diabo não brinca de ser diabo. Acabou o tempo da gente achar que serviço agrada ao Senhor. E eu não estou falando para você parar de servir, mas eu estou falando que o principal é você buscar a santidade, é você buscar intimidade com o Senhor, porque Ele está preparando a igreja dEle. O Senhor está preparando a igreja dEle, irmãos. Precisa haver mudança. Mudança de mente, mudança de comportamento. Que a ressurreição do Senhor, para nós, hoje, nessa manhã, que ela traga vida em todas as áreas da nossa vida. Que ela traga vida, que a ressurreição do Senhor faça resplandecer algo, acender algo aqui dentro de nós. Uma busca incessante pela presença do Senhor. Para que a gente vá morar com Ele no céu. Se coloca de pé, por favor. Pai, nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, Pai, pela tua morte, Senhor, que foi para cumprir uma missão, Jesus. Te agradecemos porque o Senhor morreu por mim e por todos os meus irmãos que aqui estão, Jesus. Senhor, eu oro para que o que o Senhor fez naquela cruz não tenha sido em vão, Jesus. Nos constrange mais uma vez nesta manhã, Pai, para que a gente mude os nossos pensamentos, para que a gente mude a nossa maneira de viver, Jesus. Que tudo em nós, Pai, seja para louvar ao Senhor, para agradar ao Senhor, para adorar ao Senhor, Jesus. Pai, nós te agradecemos, Pai, e nós cremos na tua ressurreição. Jesus, o Senhor vive, o Senhor reina. Senhor, a Páscoa é sim perdão, a Páscoa é sim pulo, a Páscoa é passagem, a Páscoa é passar por cima, a Páscoa é uma nova vida aqui, mas ela é principalmente Jesus. A Páscoa é a esperança de uma vida eterna, a Páscoa é o Senhor vivo dentro de nós todos os dias. A Páscoa é Jesus Cristo operando em nós e através de nós.
E nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos. Tu és o Rei. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega. Tu és o princípio e o fim, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós cremos que o Senhor vivo está. E que todas as coisas que o Senhor operou no passado, o Senhor opera nesta manhã, Jesus. Por isso o nosso coração, Jesus, se engrandece, o nosso coração se alegra, Pai. Porque nós servimos a um Deus que está vivo. Jesus vive. E esta vida está em nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Vamos adorar ao Senhor como se fosse a última vez. Porque Ele merece, porque Ele é digno. Porque Ele está vivo e Ele está aqui, no meio de nós. E onde Jesus está, a transformação. Onde Jesus está, a cura, a libertação, a mudança de cenários. Não perca a oportunidade, Ele está aqui, vivo dentro de você. Jesus está aqui. Ele não morreu à toa, Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Você pode procurar. Existe túmulo de todas as pessoas que morreram, que se dizem deuses. Mas o túmulo de Jesus está vazio.